E como prometido aqui há um bocado no vídeo, eu vou-vos agora dar a história, toda a história e mais algumas informações e curiosidades sobre a povoação de Rio de Frades e sobre as suas gentes. Ora bem, a história desta aldeia ficou fortemente marcada pela exploração do wolframio na Segunda Guerra Mundial. Isto é um facto, pessoal, de facto, esta povoação e esta população desenvolveram-se muito à boleia das grandes explorações mineiras que aqui se fizeram durante a Segunda Guerra Mundial pela mão dos alemães, como já vos vou explicar daqui mais um bocadinho, mas antes disso vou-vos explicar melhor a fundação desta aldeia. A fundação desta aldeia data de cerca de meados do século XIX, existindo até um palheiro em que aparece uma pedra com a data de 1808 inscrita. É verdade, pessoal, aqui em Rio de Frades existe um palheiro que tem a data de 1808 inscrita e deriva assim, embora não seja muito preciso, mas é uma inscrição que vale o que vale e tem o seu valor, como objeto histórico. Para além do wolframio, a imigração também marcou fortemente esta aldeia, principalmente quando o destino era o Brasil no início do século XX. É verdade, pessoal, nós damos isto em geografia neste ano que passou, os movimentos imigratórios, até não foi no 10º ano, peço agora perdão por este lapso, e nós demos, e se vocês se lembram, nós demos que no início do século XX o destino era principalmente a América do Sul. E as Américas no seu geral, como por exemplo o Brasil era o destino então eleito, parecia gozar do topo de preferências. Quando o destino era o Brasil no início do século XX, tendo praticamente elementos de todas as famílias imigrados, em alguns casos até mesmo famílias inteiras. Exatamente, existem mesmo famílias inteiras, há conhecimento de famílias inteiras que emigraram para o Brasil no início do século. O destino da maior parte destas pessoas que emigravam era a cidade de Santos, uma cidade brasileira, também muito famosa pelo seu Clube dos Santos, que acho que todos vocês, ou grande parte de vocês, conhecem. E o trabalho consistia no transporte de sacos de café, um produto muito tipicamente brasileiro, dos armazéns, onde ele era armazenado, até aos barcos. Nesta época ainda não existiam mineiros, apenas lavradores, agricultores, sendo a maioria muito pobre e a necessitar de amelhar algum dinheiro. É verdade, o Brasil nessa época era um autêntico poço de oportunidades, era realmente a menina dos olhos de ouro dos nossos imigrantes. O Brasil era um grande país onde eles imigravam para conseguir melhores qualidade de vida e para também amelharem algum dinheiro, como aqui é referido. E curiosamente hoje em dia, ao contrário, os brasileiros procuram mais Portugal devido às condições de vida aqui estarem ligeiramente melhores do que lá. Já na década de 60, após o auge das explorações mineiras, ocorreu uma gigantesca onda de imigração para a França. É verdade, pessoal, se vocês também se lembram dessa matéria dos ciclos imigratórios, vocês também sabem que nos anos 70 os principais povos europeus, o que bateu tudo foi a França, o destino que bateu mais foi a França, seguida pela Alemanha, Suíça e outros. Maioritariamente eram pessoas entre os 16 e os 30 anos que emigravam, devido às duras condições de vida nesta aldeia e à fuga à guerra colonial, que era uma guerra que graçou no nosso país entre Portugal, a metrópole, e as colónias. No auge da produção de wolframio, muita gente para estas terras veio ocupar casas construídas pela companhia mineira que tomava conta destas minas, como a que nós agora vamos ver, como a que eu agora vos mostrei. Apesar disto, hoje em dia esta aldeia está desertificada, como tantas outras do nosso interior, é uma típica aldeia do interior, vivendo aqui na sua maioria pessoas de idade avançada e alguns imigrantes que entretanto retornaram à sua casa, às suas origens. E é verdade, pessoal, no caminho que a gente faz para aqui, nós conseguimos ver muitas marcas de imigrantes que regressaram à sua terra, até mesmo com casas com melhores qualidades de construção. E agora sim, vamos falar do momento alto destas minas, aquilo por que vocês todos esperavam, que foi sem dúvida alguma a exploração do wolframio. Ora bem, ao contrário do que muita gente pensa, estas explorações iniciaram-se ainda antes da Primeira Guerra Mundial, mas no entanto teve o seu ponto alto no grande conflito da Segunda Guerra.
envolveu entre outros países a Alemanha, Itália e Japão contra Inglaterra, Estados Unidos e França, que também tinham sido invadidos pela Alemanha e tomaram o partido dos aliados, tendo levado à aldeia milhares de pessoas. É verdade, pessoal, os estudos aqui mostraram havia cerca de 3.000 habitantes, ou até mais, desta aldeia uma autêntica cidade. Neste período, as minas de Rio de Frades eram propriedade dos alemães. É verdade, pessoal, eram os que exploravam as minas. Eram administrados por Kurt Sommer, do meu alemão que pode não ser famoso. Pronto. Estes tinham o exclusivo da sua exploração e comercialização. É verdade, pessoal, os alemães tinham o exclusivo da exploração do wolframio e da sua comercialização para o Estado português, que depois comercializaria para os lados da guerra. Neste caso alemão, construíram uma variedade, onde são visíveis as construções edificadas, como podem ver aqui. Tudo isto são ruínas de autênticas construções que aqui abundavam nessa altura. Os lavradores, obviamente, não trabalharam diretamente para a companhia, mas também se envolveram nesta febre do wolframio, que graçou nos anos 40 aqui em Portugal, mais propriamente dito, mais especificamente aqui em Arouca, nesta febre, contrabandeando o wolframio, isto é, comprando fora do circuito legal e depois vendiam e assim verdadeiras fortunas do dia para a noite. Na verdade, pessoal, houve aqui muita riqueza que foi acumulada devido à venda ilegal, à aquisição e venda ilegal do wolframio fora do circuito legal da companhia. E outra curiosidade bastante interessante é que a estrada que ainda hoje liga Rio de Frades ao mundo foi construída pelos alemães, que também produziam a energia elétrica que precisavam. É verdade, pessoal, isto aqui é uma suposição minha, mas penso que ali embaixo, onde estão as construções, que vocês um bocadinho vão conseguir ver melhor, eu penso que ali naquelas construções se foram feitas é que eram feitas as máquinas para a produção da energia elétrica que precisavam. Isto é, porque aqui ainda não havia energia elétrica ao domicílio, como já havia em grandes cidades, como por exemplo Lisboa e Porto. Eles aqui tinham mesmo de produzir a energia elétrica que precisavam. E seria, eu penso, imagino que seria ali, naqueles edifícios, que eu penso foram construídos para o efeito. Eles têm ali uma torre de energia elétrica, mesmo a calhar, não podia vir, não podia vir agora. Para vocês perceberem melhor o ambiente das minas de Rio de Frades, a população. Agora, um dado um bocadinho mais claro, e destas resultou também a poluição da aldeia. Matando os peixes, sendo que ainda hoje não existem peixes no rio exjusante da central de tratamento do wolframio. É verdade, eles com a exploração do wolframio mataram. Ora bem, aqui a poucos quilómetros desta aldeia existe outra exploração de wolframio. Esta era propriedade dos ingleses, que é as minas de Arragolfo, que eu irei lá no outro dia mostrar-vos melhor como é que é o complexo. E, incrivelmente, nunca houve problemas entre eles. É verdade, pessoal, estas minas distam de si cerca de 5 km, imagino eu, e nunca houve aqui rixas, nem bombas, nem tiros entre as duas fações da guerra, apesar de elas se odiarem, basicamente.
Mas também é de apontar um pormenor bastante interessante. É que muito provavelmente nem Hitler nem Churchill saberiam da existência destas minas. Por isso estará aí uma das causas pelas quais não houve aqui zaragatas entre ingleses e alemães. Em todo caso, não deixa de ser um pormenor bastante interessante. Este minério, ora bem, e agora vou-vos dar um pouco mais de outras curiosidades interessantes que eu sei que vocês querem saber e que vocês até gostam. Este minério era tabelado pelo Estado Novo com um preço de 120 escudos, 60 cêntimos na moeda atual. Mas, no auge do conflito, passou a valer cerca de 1000 escudos, 5 euros na moeda atual. O que é imenso dinheiro. 1000 escudos naquela época era imenso dinheiro. E então o Estado Novo também aproveitou-se um bocadinho do auge do conflito para ganhar dinheiro com isso. E assim encheu os cofres. Muitas vezes, as senhoras e os senhores residentes da ilha de Frades carregavam sacos com cerca de 50 kg às costas, até uma zona chamada Conchada de noite, para assim passarem o wolframio de forma ilegal. Isto é verdade, pessoal. Estas pessoas carregavam estes sacos até um certo ponto, que era para assim carregarem os veículos que depois levariam o wolframio até o destino pretendido, onde seriam depois comercializados ilegalmente. A Comissão Reguladora dos Minerais comprava aos exploradores e vendia, pelo que apenas podia ser o Estado a efetuar essa operação e mais ninguém. Apenas os nazis, outra curiosidade interessante é que apenas os nazis necessitavam do minério, devido ao fecho dos corredores minerais asiáticos, enquanto os ingleses que exploravam ali as minas de Ragolf, aquelas que distam 5 km daqui, só exploravam a fim de não sobrar para o inimigo, isto é, nós queremos, nós podemos, nós roemos o osso para mais ninguém o roer. Pois não era assim de primeira necessidade. Ao contrário dos nazis, que precisavam mesmo destas minas para alimentarem a sua indústria de guerra. Chegavam até a contratar apalpadores para as minas a fim de tentar evitar a saída clandestina do minério. É verdade, pessoal, como vocês, por exemplo, não sei se vocês foram a algum estádio, mas hoje existe muito os guardas que apalpam, que é para ver se vocês não levam objetos ilícitos e ilegais para dentro do recinto. Eles também faziam a mesma coisa e contratavam apalpadores, tanto um lado como o outro, contratava apalpadores para evitar a saída clandestina do minério, mas nunca o conseguiam fazer de forma a acabar definitivamente com estas saídas clandestinas. E assim sendo, o contrabando era o responsável por cerca de 1/3 de todo o minério transacionado durante a guerra. É verdade, o contrabando foi responsável por cerca de 1/3 do minério, todo o minério que houve transacionado. A população não ficou mais pobre do que já era. Viveram a vida e muitos até analfabetos ostentaram na lapela uma caneta dourada ou até mesmo de ouro. É para vocês terem a noção da real dimensão do dinheiro que estas pessoas aqui ganharam nas minas. Os mineiros mais pobres, mais analfabetos e que não tinham tanta especialização, ganhavam cerca de 120 escudos numa semana de trabalho, segunda a sábado. Muitos não souberam aproveitar a grande fortuna que ganharam e tiveram nas mãos e rapidamente voltaram à miséria gastando tudo. É verdade, são situações que ainda hoje são recorrentes no nosso mundo. Pessoas que não sabem aproveitar a fortuna que ganham e que esbanjam tudo nos primeiros dias, eu no primeiro mês. E a divisão de tarefas era basicamente a seguinte, dentro de uma mina. Os pedreiros abriam os furos dentro das minas para abrirem assim as galerias subterrâneas. Os marceneiros / carpinteiros faziam a escora das galerias, o que eu vos mostrei ali dentro, aquelas espécies daquelas travas, aquelas barras de madeira. Os não especializados, que eram basicamente o grosso da população que vinha trabalhar, transportavam e apanhavam todo o minério que os outros recolhiam e exploravam. Os mineiros tinham uma vida um pouco curta e degradante devido às graves doenças respiratórias que desenvolviam, como por exemplo a silicose, que é uma doença muito típica dos mineiros, devido a apanharem com o fumo todo dentro da garganta.
outras doenças bastante comuns nesta época eram também a febre tifoide, devido a algumas deficientes condições de higiene nesta época aqui nestas minas. E às vezes as pessoas faziam as suas necessidades em locais menos apropriados, e derivado disso cresciam fortes epidemias de febre tifoide aqui nesta aldeia. Mas também é de notar que estas minas trouxeram muito desenvolvimento a esta área, tanto que nesta época existiu em Rio de Frates um posto provisório da GNR para tratar casos ligados às minas e alguns roubos de tungstênio, melhoramento das condições sociais das instalações, como, por exemplo, construção de mais e melhores habitações, postos de socorros, consultório médico, cantina, barbearia, balneários para homens e mulheres e até mesmo começou a ser implantado aqui o saneamento nesta altura. Comodidades que para uma aldeia do interior daquela época não eram muito comuns, nem existiam assim em grande quantidade. Estas minas têm 3 núcleos principais e são a aldeia tradicional com casas de xisto, que vocês viram lá um bocado, as residências do pessoal técnico e administrativo, que é considerado a parte mais cimeira, e o núcleo principal da área de trabalho das minas, incluindo a Galeria da Cerdeira, onde nós passamos, e que segundo os registros era a mais produtiva e de onde era mais extraído o wolfrâmio, o ouro negro. Posto isto, espero que tenham gostado, pois isto deu imenso trabalho. Metam o like, subscrevam e partilhem este vídeo ao máximo com os vossos amigos, colegas, professores, com toda a gente que vocês quiserem. Mas divulguem-no, por favor. Obrigado por terem assistido até agora e até à próxima. Tchau!